Rogério, conta pra gente, eu estava vendo outro dia a respeito dessa nossa pauta aqui, dominância fiscal. Esse é o terror dos economistas ou de qualquer nação? É o terror. Bom dia, ouvintes, bom dia, Grão, bom dia a todos. Clóvis, bom dia, Clóvis Magalhães. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Delcio Antônio, que se eu não falar do Delcio, ele chora. 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 Dominância fiscal é um problema que, inclusive, os Estados Unidos sofrem desse problema, né? Na economia dos Estados Unidos, estadunidense, o que acontece é que o governo dos Estados Unidos precisa subir a taxa de juros, não subiu a taxa de juros e está prorrogando o aumento de mais 0,5% na taxa de juros, porque se ele o fizer, aumenta o endividamento e ele não sabe se terá dinheiro suficiente para terminar o ano. Então eles estão empurrando o máximo possível para próximo do final do ano para saber se vai ter dinheiro o suficiente para aumentar esse 0,5% na taxa de juros, porque o endividamento vai crescer muito e talvez o governo não tenha dinheiro para pagar os juros e aí tem que recorrer de novo ao Congresso. E isso é o problema dos Estados Unidos, porque a dívida lá é maior do que 100% do PIB, ou seja, os Estados Unidos produz 14 trilhões de dólares por ano, mas deve mais do que 14 trilhões. Deve mais do que 14 trilhões. Esse é o caminho do Brasil? O Brasil está caminhando por esse lado. O que nós olhamos aqui? Nós falamos dessa pauta, que íamos falar disso, né? O déficit em 8 meses no Brasil é de 101 bi, o déficit, ou seja, gastou 61 bi a mais do que se deveria. O projetado, segundo aquela emenda, né, constitucional lá, que eles fizeram a 126, dá o limite de até 145 bilhões de reais a mais do que se arrecada este ano. Ou seja, o endividamento do Brasil deve chegar próximo dos 75%, 80% do PIB. 75% do PIB. De tudo que a gente produz, o endividamento vai chegar a 75% ou mais. Exatamente. De tudo que a gente produz, divide isso em 4 partes, nós vamos dever 3. É isso. Que bom. Que vai acontecer. O governo federal está aumentando a dívida neste nível. O limite do endividamento, segundo a emenda constitucional, né, que foi apresentada pelo governo, e isso está no site do governo federal, tá? É um relatório do governo federal apresentando esses dados. O limite é de 1.945.300.000 reais. Esse é o limite. Só que o governo já atingiu 1.259 milhões a mais. E aí? Ou seja, tá superando. A dívida aumenta 157 milhões por mês. Ela não diminui, ou seja, o governo vai se auto-endividar e os gastos projetados para o final do ano é que o governo supere a programação lá que a emenda 126, a emenda constitucional 126 programou, de 145 bi. Se o governo continuar gastando no mesmo nível que ele está indo, nós vamos ter um gasto que projeta 151,5 bilhões de reais, ou seja, vamos passar 6 bilhões e meio de gastos acima do projetado. O que acontece com isso? O que acontece com isso? Inflação, né, descontrolada, e aí o Banco Central vai parar de baixar a taxa de juros e os governantes vão chorar, vão espernear, vão atacar o Campos Neto de novo. A inflação prejudica diretamente o pobre, quem deixa de comer melhor, quem deixa de viver melhor, quem deixa de ter um conforto a mais, quem vai deixar de comer um lanche no final de semana, de passear ou qualquer coisa do gênero. Aquele trabalhador, porque o salário dele compra menos. O salário dele ele vai gastar não vai acompanhar menos o aumento da inflação, obviamente. Vale exato. Tá, e aí sofre o pobre, porque o empresário, o grande empresário, o rico, que eles dizem que vão taxar as fortunas, que eu quero ver como é que vai conseguir fazer isso. Vai ser difícil? Vai ser difícil, não vai ser atingido, mas o pobre é que paga a conta. Tá. Amanhã eu gostaria que você falasse, fizesse uma comparação, dá um trabalho para você pensar aí, viu, Rogério? Das ideias da turma de Chicago, de onde veio o nosso querido Paulo Guedes, né? Para mim foi o melhor de todos até então. De onde viemos. Você também? Chicago Bulls. Que beleza, parabéns para você. Gostaria que você fizesse uma pequena comparação das ideias do Paulo Guedes, das ideias do Haddad, para fazer um comparativo. Por que de repente o freio era tão forte, né, com o Paulo Guedes e aqui o freio não existe com o Haddad? Pode ser? Quem entende de música, eu vou fazer uma comparação. Você tá querendo que eu compare o funk com o punk? Cara, tudo bem, eu quero que você explique para o nosso ouvinte a diferença de uma escola de outra. Meu Deus do céu, tá bom, eu vou tentar. Então, faça isso, por favor, você tem até amanhã. Até amanhã para estudar, né, como é que pensa as duas escolas. A minha escola eu sei como é que pensa, mas eu vou tentar fazer isso. Tá certo. Agora, deixar também avisado, pessoal, com o acordo que nós fizemos a semana passada,
A Roar Investimentos, que está nascendo, é uma nova empresa, ela está trazendo uma sede do banco para a Americana. E provavelmente vamos gerar aqui também em Americana uma quantidade de vagas de emprego aí para o pessoal que principalmente está perdendo muito emprego, o bancário. Então traremos uma oportunidade aí muito em breve para o pessoal que perdeu o seu emprego no banco, que é bancário, ex-bancário, vai poder atuar na empresa, na Roar Investimentos, e aí a gente está trazendo oportunidade para essa turma. Tá certo, muito bom. Obrigado mais uma vez, até amanhã a gente volta a falar. Obrigado, eu sou Rogério Araújo da Roar Educacional. Se você quer saber mais sobre investimentos e como aplicar o seu dinheiro, acesse rogerioaraújo.com.br.